Olha, é óbvio que nós viemos aqui tentando levar a vitória, né? Os 3 pontos que seriam fundamentais, né? Já que nós não iniciamos bem o segundo turno, então há necessidade de você somar pontos em sequência. Após a vitória de terça-feira, o time esperava-se que fosse dar uma embalada, né? Mas esse ponto foi um ponto importante também, diante daquilo que foi o jogo. O ABC também esteve bem na partida, acabou dificultando muito as nossas ações, e agora nós temos uma sequência de jogos em Salvador, que também é importante que a gente vista a camisa da equipe que quer subir, que quer ser campeã, e que some pontos importantes para não se distanciar muito do líder e para tendo chance também de buscar o título, que é o nosso objetivo. Mancini, nos últimos 2 jogos fora de casa não teve gol, né? 0-0. Como é que você tenta corrigir esse aspecto aí para fora de casa o Vitória beliscar pelo menos 3 pontos aí, né? Nós tivemos chance hoje de fazer gols e tivemos chance de levar também. O jogo foi um jogo aberto, um jogo onde muitas vezes a gente deu a chance ao ABC por não ter uma estrutura de jogo decidida, com bons passes. A gente errava, né? Erramos muito no setor de meio campo, né? Não vou aqui citar setor defensivo, meio e ataque, porque todos eles tiveram uma certa harmonia em termos de erros, né? Mas enfim, acho que nessa Série B tão equilibrada, você somar um ponto fora de casa também, quando você volta e ganha em casa, você tem que valorizar esse ponto. Assim, em relação às substituições, o Escudeiro voltando ao time e o Pedro Ken saiu. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão das mudanças no segundo tempo do Vitória. O Escudeiro, ele acabou sentindo um pouco o jogo, eu achei, né? Iniciou bem, aí depois ao longo do jogo foi sentindo, a opção do Pedro Ken também. O Pedro é um atleta que vem jogando aí nos últimos 5 jogos com uma certa deficiência por causa da dor no tornozelo ainda, né? Joga às vezes à base de remédio, e isso a gente tem que dizer, porque muitas vezes o torcedor e o cara que está de fora não entende isso, mas ele é importante dentro de campo pra gente, né? As outras alterações, a entrada do Jorge, do Vander, que tem feito bons jogos os dois, né? E que deram mais mobilidade à equipe naquele momento, entendeu? Talvez se eu tivesse mais opções hoje ou mais substituições eu também faria, porque outros atletas também caíram um pouco no segundo tempo. Enfim, acho que diante disso tudo que eu disse, daquilo que vocês viram em campo também, acho que o Vitória leva um ponto importante. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação do Gatito, né, que defendeu pra caramba hoje, né? O ABC foi pra cima e ele conseguiu salvar várias vezes. O que você diria da atuação do goleiro hoje? Ele acabou sendo aí o responsável desse 0-0, né? Fez inúmeras defesas. É um atleta que vem jogo a jogo ganhando destaque, né? E se estabelecendo, eu diria, como um belo goleiro, né? Então nós temos a força defensiva no momento onde há necessidade de ter, não só o Gatito, mas a minha linha de 4 também fez um bom jogo, estavam concentrados na partida, né? Esse desequilíbrio e a falta de concentração que foram vistas dentro do jogo não afetou tanto o sistema defensivo, eles se saíram bem. Sim, o Vitória tem 4 jogos seguidos agora em Salvador, incluindo o Bavi, né? Parece 12 pontos disputados. Qual a meta do Vitória? A meta é fazer os 12, agora se nós vamos chegar lá ninguém sabe, né? Até porque a Série B, ela nos mostra dia a dia que algumas equipes que estavam muito desarrumadas que já se arrumaram também. O caso específico de hoje, né? O ABC fez um grande jogo, né? Não vinha jogando tão bem assim, e eu digo isso porque eu assisti vários jogos deles, mas enfim, é de suma importância que a gente jogando dentro de Salvador alcance as vitórias. É óbvio que tem o Bavi no meio, mas a intenção e o desejo do Vitória é de vencer todas as partidas. O Rainer tem sido um jogador muito importante, né, no time do Vitória, mas a parte disciplinar tem deixado um pouco a desejar. Ele voltou de suspensão, tomou o cartão amarelo, hoje tomou novamente e já está pendurado aí para as próximas partidas. Você pensa em orientar o jogador melhor? De que forma você tem conversado com ele sobre isso? Ele já foi chamado a atenção agora no vestiário, porque não pode, né? Por reclamação, 2 cartões assim, ele sabe disso daí. A partir do momento em que eu entrei no vestiário, fui lá, falei com ele, não pode acontecer, e por mais que a gente fale de fora, o atleta tem que ter um equilíbrio emocional dentro de campo. Ele é um atleta importante, é um atleta que está encaixado, não só no sistema tático da equipe, mas vem sendo uma peça de destaque ao longo do ano, então tem que ter a responsabilidade de saber que não pode tomar cartão bobo. Só última pergunta,
Ao final do jogo, quando o juiz apitou, cerca de 5 ou 6 jogadores do Vitória desabaram em campo, né, sentindo cansaço físico, muscular. Você tem alguma informação sobre isso? O Vitória, jogadores se caíram no campo. Olha, sinceramente eu não vi. Assim que acabou, eu fui até o Hélio dos Anjos, que é o meu amigo, fui lá, dei um abraço nele, virei as costas e subi. Não sei, vou ver, mas desconheço a informação. É óbvio que não tem como você jogar terça-feira, viajar, jogar sexta-feira num ritmo intenso do jogo e não sentir cansaço. O cansaço faz parte do atleta, a gente tem que medir a que altura do jogo ele sentiu cansaço. Eu vi alguns atletas na segunda etapa sentindo mais do que outros, fruto, óbvio, de que alguns vêm jogando mais do que outros, porque alguns são mais jovens do que outros, enfim, isso é futebol.